ambos os lados comentam muito bem sobre essas questões do perennialismo, do gnosticismo, da relação com os muçulmanos e da perniciosa ideia que ele tem da religião católica. Dessa vez nós vamos fazer um react do Guilherme Freire falando sobre o Olavo de Carvalho. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal para receber mais vídeos como este e fique por dentro das novidades, dos conteúdos que nós vamos trazendo aqui. Então vamos assistir aqui ao react. O que será que veremos? O que será que veremos? O Ludo GG pergunta para o Guilherme: o que ele pensa sobre Olavo de Carvalho como filósofo? Então, o difícil de analisar isso, muita gente pede, mas eu não tive acesso à obra filosófica organizada do Olavo para avaliar. A promessa que isso tem é que isso vai sendo editado ao longo do tempo em livros e isso precisaria ser organizado, porque hoje está no curso, mas está quebrado um pedaço, aí tem um livro isolado, então eu não tenho como... As pessoas pedem muito, mas seria desonesto da minha parte emitir um juízo de qualquer natureza sem estudar a obra de maneira sistemática. Eu não fiz isso. Então, acho que muita gente comenta Olavo baseado apenas na aparição pública, nos comentários políticos e outras coisas. Isso não é analisar uma obra filosófica. Para analisar uma obra filosófica, você tem que entender os textos sistemáticos do cara. E na medida que eu não tenho acesso a isso, não foi publicado, não foi dado, não tem como fazer. Eu tenho o mesmo problema sobre Mário Ferreira dos Santos, que é um outro filósofo que o Olavo se inspirou muito, que eu não tenho como comentar, porque eu nunca li ou vi a obra dele, eu só li de maneira quebrada ou pontos. Li livros do Olavo, li livros do Mário Ferreira dos Santos, li isolados, mas eu não tenho uma obra sistemática, então eu não consigo falar. Muitos desses filósofos que eu comento com mais propriedade, por exemplo, Aristóteles, Platão, eu já li a obra completa mais de uma vez, eu estudei grego para ler, para ficar lendo isso, então assim, acho que seria leviano da minha parte emitir uma opinião sobre isso. E para quem está interessado só, porque eu quero poder xingar ou elogiar o cara baseado nessa aderência. Falar, cara, não entrem nessa. Minha recomendação é não entrar nesse tipo de coisa. Isso não é um caminho adequado. Isso daí... Deixa eu ver se vai continuar. Camídia mandou: olá, professor Guilherme e Igor. Kainan aqui. Tenho 20 anos, passei os últimos 4 empreendendo, ainda sem sucesso. Bom, acho que é isso então, React. Bom, antes de me fazer um comentário aqui sobre essa questão, que é o seguinte. Claro que dá para se comentar sobre o Olavo de Carvalho. O conjunto da sua obra, de fato, não tem como comentar, porque ainda está sendo editados livros, as aulas e tudo mais. Mas isso não significa que não seja possível comentar sobre as ideias que ele já emitiu e que ele defendeu. Então, por exemplo, ideias contrárias ao tomismo, ideias modernistas, que vão frontalmente contra a Pachende, certo? Ideias gnósticas, ideias perennialistas, e isso é conhecido de muitas pessoas, especialmente para aqueles que possuem acesso aos textos do Orlando Fedeli, viu o embate do Olavo com Fedeli e como o Fedeli desmascarou o Olavo de Carvalho. E especialmente para quem teve acesso aos textos do Fernando Schlittler. O Schlittler fez um livro que ele apresenta todas as ideias do Olavo, os embates que ele teve com o Fedeli. E lá no site da Monfort, os discípulos do Fedeli, no site da Monfort e também no Flux Carmeli, bom, porque houve a divisão, né, dos grupos, mas ambos os lados comentam muito bem sobre essas questões do perennialismo, do gnosticismo, da relação com os muçulmanos e da perniciosa
ideia que ele tem da religião católica, da perniciosa ideia de que, como diz ele mesmo em seu filme Jardim das Aflições, nosso Senhor Jesus Cristo não veio ensinar doutrina, mas ele veio pregar a pessoa dele. No mínimo, colocando aí em dúvida o ensinamento doutrinário do próprio Cristo, portanto, do que a igreja transmitiu para nós. No mínimo, colocando isso em questão. Fora de falar sobre essas questões de ter conhecimento por presença ou experiencial, negar o realismo tomista, de que a verdade é a assemelhação, né? E a correspondência do objeto com a inteligência, e entre muitas questões. Bom, sobre isso eu não vou estar aqui comentando profundamente, porque é um react, evidentemente. Colocarei aí nos comentários, né, na descrição do vídeo, algumas fontes que essas coisas são apresentadas, sobretudo do belíssimo trabalho do Fernando Schlittler, que faleceu há pouco tempo, né? Há pouco tempo, penso que há 2 anos, algo assim. Mas Olavo de Carvalho, infelizmente, foi um grande mal que difundiu ideias, fez um grande mal para o Brasil no orbe católico, que difundiu ideias que criou uma confusão. Camada da personalidade, formação de imaginário, todas essas questões realmente criaram uma grande confusão e, infelizmente, mesmo entre católicos e católicos que possuem aquilo que há de melhor, ainda assim os seus erros são imensamente propagados. Torcemos para que essas pessoas e rezemos para que elas, de fato, não tenham conhecimento dessas coisas e que, a partir de algum modo, a graça e a ajuda possa se libertar desses erros que foram propagados pelo Olavo e que, de fato, ele tenha se arrependido desses erros no final da sua vida e tenha morrido em paz de consciência, em estado de graça. Se assim, assim esperemos, e esperemos que Deus tenha misericórdia de sua alma, mas que, de fato, propagou grandes erros, propagou imensamente, e muitos negligenciam isso, escondem, inclusive, infelizmente, sacerdotes. Parece que não se importam tanto com isso. Além do mais, cá entre nós, o famoso apostolado do palavrão é uma vergonha e uma máquina de pecados que é feita e propagada pela direita e tudo mais. Enfim, o react é esse. Claro que dá para comentar sobre seus textos, suas ideias, seu pensamento. Mas o conjunto de sua obra realmente é uma coisa inviável, porque não se tem todo o conjunto de sua obra pronto. Então tem esses dois lados, que é importante ficar claro. Tá? Enfim, este é o vídeo. Peço que você comente do que você achou e envie aí sugestões de react para que nós possamos fazer. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.